Olá! Nos vídeos anteriores nós conversamos sobre a religião judaica e a religião cristã, o princípio do cristianismo e da religião católica, o catolicismo. Neste vídeo nós iremos começar a ideia, a entender todo o islamismo. Okay? E para falar do islamismo, não temos como falar do islamismo sem contar a história do seu fundador, Mohammed, o Maomé. Então, o Maomé nasceu em 570. O Maomé nasceu numa época em que ali a Península Arábica ela era habitada basicamente por dois tipos de pessoas. As pessoas que eram do clã dos Coraixitas e os que eram dos Beduínos. Os Beduínos eram mercadores do deserto, eles eram nômades. Eles viviam no deserto, faziam as suas transações dos seus negócios e iam vender os seus produtos na cidade para os Coraixitas, que eram mercadores da cidade. Estes mercadores, os Coraixitas, lá na cidade de Meca, por exemplo, que era a maior cidade da região, eles pegavam todos esses produtos, essas coisas que eles faziam negócio com os beduínos e vendiam para de pessoas de diversas nacionalidades que por ali passavam e principalmente para pessoas que estavam ali em Meca, ali na Caaba. A Caaba é aquela pedra preta, aquele cubo, aonde conta a história de que Abraão, junto com seu filho Isaac, lembra do Abraão e do Isaac, do início da história dos judeus? Esse mesmo. Antes dele se converter ao judaísmo e começar a cultuar um único Deus chamado Jeová, Javé ou Iavé, este cara, o Abraão, junto com o seu primeiro filho Ismael, pegaram essa pedra negra e lá colocaram em Meca para ser cultuado por eles. Então, essa é a história da religião árabe, que é descendente dos filhos de Ismael. Então, essa pedra estava lá e todos os árabes, lá em Meca, todos os árabes se dirigiam a Meca para fazer os seus rituais religiosos nesta pedra, nesse local lá em Meca, ok? E lá em Meca todo mundo vendia, comprava, fazia negócios com os Coraixitas. E os Coraixitas compravam os produtos dos beduínos, que são os caras que viviam no deserto, ok? Só para grifar, deixar bem gravadinho para não dar treta. Aí é o seguinte, Maomé, então, ele foi criado num clã dentro dos Coraixitas, que era o clã dos Hashemitas. Era um clãzinho pobre, sem nenhuma expressão ali, só que aos 24 anos ele se torna um cara rico, porque ele se casa. Então Maomé se casa com Khadija, uma senhora de 40 anos, que já era rica na época e viúva. Ele se casa com ela e se torna um homem rico na região, começando a tocar ali o negócio dela, que era fazer negócios. Ela tinha muitas caravanas de mercadores, então Maomé começava a viajar com essas caravanas. E nestas viagens ele conhecia muitas pessoas de outras nacionalidades, de outras religiões, inclusive pessoas adeptas ao judaísmo e ao cristianismo. Então, Maomé, que era de origem árabe, funda no futuro, logo ali, nós vamos ver na história, o Islã, que é uma mistura dessas três religiões, o árabe, o judaísmo e o cristianismo. Esse sincretismo dessas três religiões é que vai sair o Islã. Então, Maomé já está ali com uma certa influência já na cidade de Meca, quando ele recebe a visita de um anjo, que esse anjo pede para ele ser o cara que vai espalhar, o cara que vai ser aí vai difundir e defender a crença em um só Deus. Esse Deus se chamaria Alá. E este Deus daria a ele grande poder sobre a Península Arábica. Então Maomé sai a fazer a difundir a crença em um só Deus, começando pelos seus familiares, depois pelos seus amigos,
por último já estava conseguindo converter adeptos à sua nova crença em um só Deus, Alá, em todas as regiões ali ao redor de Meca, causando a ira, né, deste pessoal coraixita que não conseguia enxergar na crença de Maomé uma finalidade para os seus negócios. Eles estavam com muito medo, pois que todas as pessoas que passavam por Meca passavam por causa da cidade de Meca com aquela pedra negra, por causa da Caaba, que iam ali fazer os seus rituais aos seus outros deuses. Todos eram politeístas, né? E se Maomé continuasse se criando pela redondeza ali, terminaria essa passagem de pessoas ali pela Caaba e, consequentemente, afetariam os negócios desses coraxitas. Então eles se reuniram, pegaram Maomé e botaram Maomé para correr. O Maomé não foge, ele não sai de Meca sozinho, ele sai com a sua família e todos os seus adeptos, que são expulsos da cidade, na verdade. Então, essa fuga de Maomé de Meca e a sua ida para uma cidade chamada Yatreb, que era uma cidade grande também, é chamada de Égira, ok? E chegando em Yatreb, que depois se tornou Medina, lá já existia, era uma cidade grande, também controlada por coraxitas também, que ali também eram mercadores. Esta cidade teve que ser tomada por Maomé e os seus seguidores ali. Houve uma guerra ali, Maomé tomou esta cidade e durante um certo período por ali ele ficou, né, nas suas viagens ao redor de Yatreb ali e através da Península Arábica, sendo bem sucedido em difundir o Islã por esses lugares, cada vez conseguindo mais e mais adeptos, né? Então, no ano de 629, só para deixar datado, no ano de 622, Maomé foge de Meca para Yatreb. E no ano de 622, 7 anos depois, em 29, Maomé sai para tomar de novo Meca, pois ele percebe que já está com adeptos suficientes, já percebe que está com bastante gente ali junto com ele, sob o seu comando, né? Maomé se tornou um braço religioso, militar e político do islamismo, do seu império, né? O império islâmico que ele estava formando, ele era a figura central, o braço militar, o braço político, o braço religioso de todo esse império. Então ali ele percebe que ele já está com pessoas suficientes sob o seu comando e invade em 629 a Meca e ali faz a sua capital do seu reinado, do reino muçulmano ali no caso, né? Só que em 632, ali 3 anos depois disso, Maomé morre, deixando na sua cidade natal, a capital do islamismo, onde se exercia o poder político, religioso e militar de toda a Península Arábica, ele deixa ela dividida, pois que surgiram 2 seitas ali dentro do islamismo, os xiitas e os sunitas. Só para nós entender, os xiitas eram aqueles servos de Maomé que diziam que o sucessor de Maomé deveria ser alguém da família dele e que esta pessoa deveria ser indicada por eles. E indicavam Ali, que era primo de Maomé e casado com uma das filhas de Maomé. Já os sunitas diziam que o sucessor de Maomé deveria ser escolhido entre os líderes militares de Maomé, os famosos califas, né? Então ficava aquele empurra-empurra, né? Os sunitas e os xiitas ali tentando ver quem iria indicar um sucessor, né, para Maomé. Até que em 661, a dinastia Omíada assume o comando de Meca e o Islã e muda para Damasco
a capital do Islã, e começa o expansionismo islâmico para outros países, para outros reinos, né? Logo em seguida, a dinastia Omíada perde o seu reinado, né? E em 800 assume a dinastia dos Abássidas, que mudam de novo a capital, dessa vez de Damasco, para Bagdá. Essa dinastia dos Abássidas expande ainda mais o território islâmico, que antes era de toda a Península Arábica, mas agora no seu comando já é de todo o Oriente Médio, o norte da África e chegando até a Península Ibérica, aonde é ali o sul da Espanha e o sul de Portugal. Inclusive, eles chegam até um pedaço ali da França, porém, os francos botam eles para correr e aí ali eles não se criaram. Mas toda a Península, os caras conseguiram fazer um grande império, né? Toda a Península Arábica, todo o Oriente Médio, toda a Península Ibérica ali, o norte do continente africano ali e o sul do continente europeu, eles tomaram conta de tudo. Bom, então ali por volta dos anos 800, ali então, é que os islâmicos ali, né, sob o comando da dinastia Omíada, realmente se expande por todo ali o mundo que se conhece ali, né, ao redor da Península Arábica ali. Eles entram ali pelo Egito, ali entram em outros, ali Marrocos, Líbia, Argélia, né, e vão expandindo o seu território, né, chegando ali a atravessar o Estreito de Gibraltar ali, então, chegando ao sul da Espanha, entrando do sul da Espanha para ali a península, ali para Portugal, e chegam ali, uns anos mais tarde, até subir em direção à França, porque eles queriam realmente tomar a Europa, né? Se não fosse ali os francos, ali sob o comando do rei ali, Carlos Martel, eles iriam seguir adiante ali da França, tomariam outros países ali para cima, né? Então ali, se a Europa hoje ali as crianças ali, os meninos não se chamam ali Mohammed, se deve um pouco ali a Carlos Martel e a sua empreitada que ele teve ali contra os islâmicos ali, os mouros, né? Que eram ali terríveis ali nas suas batalhas, né? Isso é o que eles chamam ali, os antigos califas ali, né? Quando Maomé ali mais ou menos reuniu ali, escreveu ali o Alcorão, né? Ele realmente, acredito que não tinha intenção de fazer uma religião de guerra, né? Isso daí foi o termo jihad, que está no Alcorão, se refere a levar o conhecimento do Islã e de Alá a todos os povos. E as pessoas ali, os califas, né, que depois ficaram no comando, depois que Maomé morreu, resolveram usar o termo jihad para fazer guerra santa, para levar a qualquer custo, né, fazer uma guerra, entrava realmente na cabeça das pessoas ali para conseguir soldados para invadir outros povos, transformando-os em islâmicos. Então, é o que se usa, inclusive, hoje em dia, né? Os radicais islâmicos se utilizam, a gente tem hoje o Estado Islâmico aí, né? Que utiliza muito do termo jihad para fazer a guerra, para levar o Islã e conseguir ali converter as pessoas a qualquer custo, ou você se converte, ou eles te matam ali, né? Então a gente tem esse termo aí. Mas no resto, o Islã é uma religião, assim, acredito que só de amor, uma coisa bacana, né? Para se ter uma ideia, o Islã nessa época, se você pegasse a capital ali do Império Omíada, ali, Bagdá, existiam ali 1 milhão de pessoas vivendo naquela cidade, todas elas cultas, todas elas sabendo ler, escrever, em ótimas condições de higiene, aqueles alabastros, como é que se chama, aqueles obeliscos e aquelas construções das mesquitas, umas construções belíssimas e maravilhosas,
Você tinha ali na arte da filosofia, né, coisas muito bacanas ali, como que se diz? Aqueles mitos ali, aquela coisa das Mil e Uma Noites, do Aladim, aquilo dali era tudo literatura, né? Literatura ali de Bagdá, ali do Império Islâmico. Você tinha na arte da música, o instrumento mais comum hoje no mundo é o violão, e ele é uma criação dos árabes, uma criação do povo islâmico, né? Então, o alfabeto arábico, inclusive, né? Imagina você ficar fazendo cálculos complexos hoje em dia com as fórmulas matemáticas e físicas usando aqueles números romanos, né? Se não fossem os árabes aí, a gente estaria usando aqueles números romanos ainda, e o alfabeto arábico veio para facilitar, então é utilizado até hoje. E nessa mesma época ali do século VIII, por ali, enquanto estava todo mundo vivendo tranquilo, bem, alfabetizado, com ótimas condições de higiene e saúde lá no Oriente Médio e nos lugares onde o Islã estava, você tinha na Europa uma Europa feudal ainda, né? Onde só quem tinha alguma coisa, algum conforto, alguma noção de literatura, de cultura, era os governantes e o pessoal da igreja. O restante ninguém tinha nada, viviam ali em péssimas condições de higiene, todos eles analfabetos, né? E que, para se ter uma ideia só de diferença, né? Naquela época a luz do mundo era o Oriente Médio, a luz do mundo era o Islã, que veio para levar conhecimento, o conhecimento do Islã, é claro, mas transformava as pessoas em pessoas mais cultas, em pessoas melhores, né, do que o que tinha na época na Europa. Com isso, então, eu dou por encerrada a parte do Islã, e a partir daqui para frente, os próximos vídeos, aí eu pretendo fazer aí uma análise desta divindade, deste ser do Antigo Testamento que fundou ali o judaísmo, e também da divindade que funda o islamismo, agora no ano 600, com Maomé, e também a sua relação com o cara que vai fundar o cristianismo, o próprio Cristo. Então a gente vai começar a falar sobre essas divindades, esses deuses aí, o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, o Deus da Bíblia do Novo Testamento e do cristianismo, e o Deus dos islâmicos, ok?